começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio começa uma série de reportagens muito importantes para os homens, falando a respeito de andropausa. No nosso quadro de hoje, eu gostaria de chamar a atenção para um problema que muitas vezes passa despercebido na vida e na saúde do homem, né? Que é o que a gente chama genericamente e é conhecido como andropausa, que seria, fazendo um paralelo, o mesmo processo que ocorre com as mulheres na menopausa e que ocorreria agora nos homens, também um conjunto de sinais e sintomas que passam a ocorrer depois de uma certa idade. E eu digo que passa despercebido porque é um conjunto de sintomas que passam a ocorrer na vida do homem nessa faixa de idade que muitas vezes ele não dá importância ou não consegue relacionar que aquilo é um problema de saúde que está acontecendo no seu dia a dia e que passa a acontecer a partir de uma certa idade. Tá? Então, muitas vezes, isso passa a não ser diagnosticado e, se não for diagnosticado, também não é tratado adequadamente. E isso leva a uma perda de qualidade de vida que as pessoas não atentam que elas podem melhorar. Então eu quero dar como exemplo de alguns sintomas que passam a ocorrer quando o homem entra naquilo que a gente chama de andropausa. Todos os sintomas que passam a acontecer é resultado de uma diminuição dos hormônios masculinos que são produzidos principalmente no testículo. Uma pequena parte desse hormônio também é produzido na suprarrenal, que é uma glândula que tem próximo aos nossos rins. Então essa diminuição de hormônio masculino produz alguns sintomas, como um certo desânimo, um cansaço, uma perda de vontade de fazer as coisas, às vezes uma irritabilidade, a pessoa fica um pouco mais nervosa, mais tenso. E tem, obviamente, também uma diminuição do apetite sexual, ou seja, a vontade de ter relações sexuais que passa a diminuir um pouco nessa fase. Muitas vezes isso ocorre aí por volta de 50, 60 anos e as pessoas acham que isso é comum, é normal, né? E na maioria das vezes o sintoma pode não ser muito intenso. Então é por isso que acaba sendo pouco diagnosticado e as pessoas acabam convivendo com essa situação de uma maneira mais ou menos adequada. Então, a intensidade desses sintomas não necessariamente ela pode ser muito grande e é diferente de pessoas para pessoas. Tem pessoas que têm um sintoma muito mais acentuado e outras que passa às vezes até despercebido porque a intensidade desses sintomas são muito leves e ele consegue, a partir, mesmo assim, ter uma vida normal e sem muitos prejuízos para a qualidade. O que é importante notar e informar a todas as pessoas é que essa diminuição de hormônio muitas vezes começa a acontecer depois dos 35, 40 anos a gente já começa a ter uma diminuição desses hormônios masculinos e os sintomas às vezes é muito mais tardio do que isso e, como eu disse, depende muito da intensidade. Muitos homens não sentem nenhuma diferença na sua vida a partir desse momento. Então, por tudo isso que eu falei, dá para perceber que é muito diferente o que acontece com as mulheres com o que acontece com os homens, né? Então, no nosso próximo quadro, eu vou reforçar um pouquinho mais como fazer esse diagnóstico e também algumas dicas de tratamento para essa situação. Tenham todos uma excelente semana, sempre com muita saúde.